Saudações, alunos! Essa semana não tem PET, o PET 2 acabou, semana que vem começa o PET 3, mas como vocês sabem, a gente gosta muito de gravar isso aqui e a gente decidiu gravar um episódio especial. E aí a gente ficou pensando qual assunto gravar, quem chamar para gravar, nas outras oportunidades a gente trouxe convidados, e aí a gente decidiu gravar sobre um assunto que é muito quente na prova de Ciências Humanas, agora que o Enem já tem uma data, vai acontecer, e a gente tem muitos alunos e muitas outras pessoas interessadas, além da filosofia per si, também em fazer vestibular e tudo mais. A gente decidiu pegar esse tema que é quente do Enem, que é o iluminismo, e trazer um convidado para falar com vocês. Um convidado um pouco mais habilitado que a gente só. E aí eu tô aqui hoje, como sempre, reunido com meus amigos, Rodrigo R. de Carvalho. Olá. E Fagner Concolato. Opa. E com a gente aqui hoje, nosso querido... Como é que o Rodrigo fala quando ele gosta Queridíssimo. de convidado? Queridíssimo convidado, porque o Rodrigo tem duas classificações, Humberto. Quando é um convidado que ele não gosta muito, ele fala um convidado. Quando é um que ele gosta, queridíssimo convidado, Humberto Schubert, nosso professor. E, devo adicionar, o homem que me fez vir para filosofia. Não sei se ele fez bem ou se ele fez mal, mas foi graças à aula dele que aqui estou. E aí, Humberto? Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito satisfeito com o convite, muito animado para a gente debater hoje e curioso quanto às questões. Bom, então a gente não vai demorar muito aqui. Vamos começar a falar do iluminismo. Vocês têm alguma coisa a adicionar antes do Humberto começar? Eu queria saber, a gente não tinha combinado de não falar tanto a gente? Não, você é um normalista. Eu não. Eu li aquele livro do Marcos Wagner, Preconceito Linguístico. Eu acho que tem que falar errado mesmo. Eu queria falar também que o Humberto foi o meu orientador no mestrado e o orientador do Rodrigo no mestrado também. Então é um mestre para os três. Ele inspirou o Pedro a fazer a Faculdade de Filosofia e orientou nós dois. E o Pedro roubou metade da história, né? Ele fez nós dois saírem. Eu queria ir pra psicologia, ele queria ir pra ciências sociais. Imagina o Pedro nas ciências sociais, o que seria Pedro Cordal hoje. Antropologia. Exatamente. O Humberto, assim, ele prejudicou a rede estadual, levando nós dois pra lá, nós três, e salvou a nossa vida, né? Salvou a nossa vida. Exatamente. Eu devia pôr isso no currículo, né? Estranhamente, eu sempre tive vontade de ser orientando do Humberto, tanto em bolsas de IC quanto no mestrado, só que eu nunca tive a oportunidade. A vez que ele arrumou uma bolsa de Kant, que eu ia entrar com ele, eu fui agraciado pela UFJF com a bolsa de intercâmbio, e aí, por causa disso, obviamente, não dava pra entrar no IC. E aí, a minha vida toda acadêmica, desde que esse homem entrou na minha vida, eu tentei estudar com ele e não consegui. Então, fica aí esse trauma. Quem sabe um dia no doutorado. Como é que é o destino, né? Essa bolsa de Kant é aquela que o Leozinho pegou e tá nela até hoje, ó. Não tá mais porque acabou só. Isso foi em 2015. Eu tive Abraço, Léo! que fechar a bolsa para ver se eu desovava o Léo. Então, antes do Humberto começar, a gente tem as redes sociais para vocês que acompanham a gente mandarem memes, xingamentos, recomendações, sugestões, críticas. Quais são elas, Fagner Concolato? No Twitter e no Instagram é N Precisa Copiar e no Facebook é Não Precisa Copiar. O Humberto também tem o projeto dele do YouTube, né, Humberto? Fala um pouquinho sobre o projeto, Humberto, para divulgar. Isso, eu tenho um recém-aberto canal no YouTube, no YouTube com o meu nome. Esse canal, ele, por enquanto, ele só tem uma série que é a série Cultura. Mais tarde eu vou tentar abrir outras linhas de estudo, né? Provavelmente em filosofia, talvez em literatura ou em teologia, mas eu resolvi começar do básico porque a primeira coisa que a gente precisa é uma formação humanística cultural um pouco mais sólida, né? No nível, assim, popular, né? E mais pra frente eu penso em fazer uns clássicos, uma coisa assim. Isso. Então vou deixar registrado um salve aqui. 3 amigos que começaram a ouvir nosso podcast, mandaram feedback, falaram que tá maneiro. Não são estudantes nem de filosofia, nem de nada que precise de filosofia, mas tem interesse na coisa e começaram a ouvir na amizade. Gutinho, Luísa e Isabela, valeu pelo apoio, abraço. E agora podemos ir pro iluminismo?
A primeira coisa que a gente precisa considerar sobre o iluminismo é que o iluminismo é uma fase, subgrupo, dentro daquilo que a gente chama de modernidade. Então, primeiramente precisa considerar o que é a modernidade, como que a modernidade surge ali a partir da reforma, e depois como é que dentro da modernidade vai se formar essa tendência que é o iluminismo. Então, um período muito fácil de classificar é o período maior da modernidade, sabe? Que ela surge com o final de certas estruturas que são da Idade Média, né? Estruturas de autoridade até certo ponto, embora às vezes exagera um pouco a relevância dessa autoridade. E, por outro lado, estruturas também ideais, sociais, intelectuais, que formam a mentalidade do homem medieval. Continua razoavelmente ativa na forma protestante. Mas a partir da Reforma Protestante, o que nós vamos ver na prática é que as críticas lançadas ao modo de pensar medieval, elas vão permitir uma rápida diversificação do pensamento. Então, o ato simbólico, prático, né, de Lutero, de pregar as teses, lá as 95 teses na igreja, na porta da igreja, esse ato, ele permitiu que mais tarde outras pessoas se rebelassem contra a estrutura, inclusive das igrejas protestantes. Então, nós temos depois dissidências da igreja luterana ou da igreja da Inglaterra, que são dissidências vistas como heréticas pelos próprios protestantes. Mas essas dissidências ou essas heresias internas, elas só podem acontecer porque houve aquele primeiro gesto de romper com a estrutura, de romper com a verdade estabelecida ou com a autoridade que interpretava a verdade da Igreja Católica, no caso. Então, nesse sentido, todos os modernos são filhos de Lutero, em algum sentido, herdeiros do processo transformador representado pela Reforma Protestante. E isso sem que a gente queira trazer isso para o campo religioso, das implicações religiosas. Então, o sujeito que é católico, por exemplo, na medida em que ele questiona a autoridade papal, que ele questiona a atualização da igreja, por exemplo, a igreja está ou não atualizado bastante em relação à sexualidade, por exemplo, ou aborto, o fiel católico que faz isso, em alguma medida, ele é um fiel moderno, é um fiel modernizado, e só pôde chegar a esse ponto porque a modernidade permitiu, através do processo que é secularizante, basta o ser um pouco do pensamento único dentro de confissão de fé, esse sujeito tem esses valores sendo católico ou inclusive sendo, não faz uma diferença. São valores e modos de estar que, uma vez inaugurados, penetram em todo o espírito. E a gente consegue muito evitar moderno, que é a religião. E, naturalmente, como as universidades, elas são criação e um produto da religião, as universidades, elas são instituição, elas representam uma ordem de coisas, programa que é totalmente uso desde a raiz, feito para a morte, só paulatinamente abrindo o público leigo. Essas grandes estruturas de produção de acordo com o saber da universidade, elas vão também ao longo do nosso reagir. E com o tempo as universidades elas vão vir a ser efetivamente lideram o processo modernizante, o processo polarizante. Então, o estudo, essa pré-história do iluminismo é importante para a gente não ter aquelas visões ingênuas que era, sei lá, ciência contra a igreja, ciência contra a fé, que são mitos que foram elaborados pelos próprios iluministas na sua campanha ferrenha contra a religião, contra a igreja católica, principalmente. Os iluministas, eles vão estabelecer esses mitos, essas narrativas, né, tentando destacar, descolar o saber científico da prática religiosa ou das instituições religiosas. E esse destacamento, ele é importante justamente porque o saber científico foi produzido dentro de universidades que eram todas da igreja, eram todas lideradas, coordenadas, geridas por monges. Por conta disso, era necessário, para haver uma ruptura efetiva com a igreja, que houvesse também uma ruptura, pelo menos simbólica ou em termos de propaganda, poderia dizer, do saber científico em relação ao saber religioso, a teologia ou a prática da religião. E isso foi um dos programas pais, uma das. Então, quando o iluminismo começa efetivamente com John Locke, com Isaac Newton, esses dois grandes pensadores ingleses que estão cooperando mais ou menos na mesma direção, ele não começou a princípio como uma revolta contra a religião, mas primeiro o esboço de domesticação do discurso religioso, de racionalização do discurso religioso. Então, Isaac Newton e John Locke, eles basicamente reconheciam que era valioso na religião, era aquilo que a religião tem de universal. Então, por exemplo, Deus, ele não é Deus dos europeus, ele é Deus asiático, dos australianos. Aquilo que é universal
pode pretender estar à altura do conhecimento. Saber. Até sobre isso eu ia te fazer uma pergunta. Eu sempre tenho dificuldade de tentar imaginar onde começa e onde termina isso que a gente ia chamar iluminismo. Aí você já deu aí o começo, né? Então seria com o Newton e com o Locke. Você falou disso aí, eu até lembrei é o Tratado sobre a Tolerância, é esse o nome? Que é justamente uma tentativa de domesticação, né, da religião. Pelo menos de um discurso mais dogmático e mais politizado da religião. Uma ferramenta mais... transformar ela numa ferramenta política. E queria que você falasse um pouquinho disso, né? Onde começa, onde termina, pra gente poder se situar. Excelente questão. De fato, tem as cartas do Locke sobre a tolerância muito importantes, porque muito divididas, mas talvez o livro que vai mais ao ponto seja um livro de Locke já mais idoso, né, que é A Razoabilidade do Cristianismo. Nesse livro bastante revolucionário, Locke vai tratar das partes do cristianismo que são razoáveis ou que são racionais, como, por exemplo, a existência de Deus. Ele vai defender a imortalidade da alma, vai defender que Jesus é, digamos assim, pela sua envergadura moral e pela doutrina moral que ele apresenta, que é uma doutrina filosófica, bastante não cai em contradições, que é muito universal. Jesus seria, digamos assim, o representante autorizado de Deus na Terra. E ele vai separar um pouco isso, que é universal, de partes que ele chama de não tão razoáveis ou não tão universais do cristianismo. Entre elas, ele vai criticar a ideia, o próprio Deus, vai defender uma tese unitarista, crítica ao conceito de trindade, que é um conceito que ele considera que também não pode ser extraído da Bíblia. Então a Bíblia é muito importante nessa fase, nessa primeira fase do iluminismo, porque tanto Isaac Newton quanto John Locke, né? Isaac Newton, não estou falando tanto do trabalho dele como do trabalho dele teólogo, é um trabalho que vai na direção da valorização grande da Bíblia, das escrituras, né? Eles preferem inclusive uma escritura sagrada, e admite que essas escrituras elas são conformes à razão, ou seja, elas estão perfeitamente de acordo com a razão. O que não está de acordo com a razão são certos anéis depois pelos pais da igreja, pelos pais do deserto e assim por diante. São interpretações das escrituras. Então, tanto Locke quanto Isaac Newton, eles vão partir desse senso que as escrituras são existentes, até porque são uma revelação de Deus na tradição, mas saindo do terreno das escrituras, nós temos interpretações que já não estão conscientes. Agora, a tua pergunta também ela toca uma questão espinhosa. Existe um certo consenso que Locke e Newton seriam os principiadores ou os avós, por que avós? Porque talvez os pais, de fato, sejam pertencentes à geração posterior, que é a geração de Voltaire, por exemplo, 1730, Leibniz, o velho Leibniz, o jovem Voltaire para frente. Por outro lado, o conceito de iluminismo ele é muito frouxo. A gente não pode marcar data, assim, marca a noção do começo da modernidade com as meditações ou com o de Descartes. A gente não pode explicar o iluminismo tão bem assim. Então, há grandes intérpretes, historiadores, que vão dizer que o iluminismo começa com René Descartes, 100 anos antes, né? Ou quase 100 anos antes, 640, ou com Bacon também, 1600 e pouco, né? Então, existem essas indicações. Você comentou do Montesquieu. Num dos livros didáticos que eu tenho aqui, eu dei uma verificada antes da nossa gravação, justamente Montesquieu tá lá o Montesquieu, Voltaire e os enciclopedistas. Então, como assim, o início do capítulo sobre... Exatamente. Essa é a visão mais consensual. E o iluminismo começa por volta de 1730, mais ou menos, com o jovem Voltaire, com Leibniz, já havia morrido, com as ideias, digamos assim, de Locke e Newton já consolidadas, não mais no momento em que eles as estão escrevendo, mas no momento em que elas se generalizaram, todo mundo está debatendo Locke e Newton. Spinoza também, lembrado do Spinoza, porque ele vai oferecer uma meta muito mais robusta que as ideias de Locke, por exemplo, ideias mais sociopolíticas por um lado e também de interpretação da Bíblia, e que, portanto, elas pressupõem as ideias metafísicas de uma forma um pouco solta. E com Spinoza a gente tem, digamos, ciência da realidade muito profunda e que é muito crítica à religião. Então, na geração de Spinoza, vinga autor extremamente popular, mas na geração posterior, que é a geração que está já lendo Newton, Locke e outros autores menores, como Fenelon, como o dicionário de Bailey, por exemplo, né? Essa geração começa a resgatar Spinoza ali pelos 30 do século XVIII. Então, assim, de forma bastante segura, a gente pode dizer que o iluminismo mesmo começa a partir desse período. Por outro lado, há esses comentadores que vão julgar bem para trás, para a época de Descartes, de Pascal, mais ou menos,
E os britânicos, eles gostam de inaugurar o iluminismo com Locke, que é um orgulho nacionalista e também ouvir. Isso acontece muito na historiografia da filosofia. Cada país tenta enfatizar os seus grandes pensadores, um pouco, pelo menos na Alemanha você vai ver a importância de Wolff, por exemplo, é enorme, enquanto França, Inglaterra, outros países, essa importância ela vai ser extremamente reduzida quase a... Então existe também essa relativa guerra de propaganda dentro da história. Isso afeta a história da filosofia também. No entanto, eu particularmente eu gosto de entender críticas de Locke à religião e também o sistema físico, o sistema cosmológico, Newton, eles são marcos que vão consolidar um processo que já vinha lá Lutero e Erasmo na Reforma Protestante ou do Renascimento e vai acelerar com a criação da ciência moderna por Bacon e Descartes, que é o processo de busca por um método rigoroso de investigação da realidade. Então, com a ciência de Newton, a gente tem a ciência propriamente dita, né? Um modelo que explica todo o universo conhecido e observável naquela época, e isso dá ao ser humano uma confiança muito grande, natural muito grande, no poder da razão de investigar a realidade e de investigar através do esforço racional mesmo, do esforço de observação, explicação da realidade. E, portanto, o sistema de Newton, físico de Newton, ele vai ser extremamente importante e vai estar sempre colado às propostas iluministas como uma bandeira ou um sinal de que a razão consegue sim fazer a investigação profunda da realidade e explicar a realidade sem nem recorrer a uma ideia dogmática de limite, como se Deus tivesse colocado limites ao conhecimento humano, o ser humano não pudesse alcançar a verdade, que era uma ideia um pouco bem difundida assim dentro da prática cristã ou da teologia cristã. A ideia de que a gente tem que ser bastante humilde, que é verdade, mas essa ideia ela era um pouco exagerada ao ponto de haver uma quase desistência da investigação, como se o ser humano não pudesse tocar certas verdades fundamentais da natureza, né? Então, Voltaire, por exemplo, a gente tende a pensar em Voltaire só como filósofo, mas Voltaire fez uma série de experimentos física, aprendeu muito sobre o sistema de Newton, e quando ele retorna à França, né, depois de um período razoavelmente longo em Oxford e em Londres, estudando especificamente física, né, ele volta à França como um grande divulgador do sistema de Newton. A gente sabe, por exemplo, que Kant, Immanuel Kant, que é considerado talvez o maior filósofo iluminista, ele também estava muito preocupado com o sistema físico de Newton. Isso afeta toda a obra dele, afeta o que ele pensa sobre o conhecimento, sobre o que é a relação entre a mente e a natureza. Então, a gente não pode minimizar a importância dessa revolução científica, sem dúvida nenhuma. Humberto, agora eu fiquei curioso. Uhum. Você falou que o Kant talvez seja o maior iluminista. Quem é o concorrente ou os concorrentes? Pois Kant é um melhor, talvez, candidato, mas a gente sempre deve ter um pouco de cuidado com essas generalizações ou com afirmações assim, muito taxativas, né? De fato, há outros candidatos. Tudo depende do critério que a gente está buscando para definir o que é a grande contribuição, ou, consequentemente, quem é o maior, né? Se a gente estiver falando de cultura, por exemplo, da mentalidade geral, da mentalidade popular, Voltaire talvez seja um candidato melhor, né? Ele exemplifica melhor os valores iluministas na ação mais prática e mais concreta ali da vida política, da crítica literária, da crítica ao teatro, com mais impacto popular. Se o analista for o Léo, aí o Kant não é nem o maior iluminista, ele é o maior filósofo, ponto, né? Que o Léo fica até bravo se você tentar criticar Kant. É um negócio assim que ele fica enraivecido, assim, ele treme, chega a tremer se você fazer uma crítica a Kant. É até engraçado de assistir. Se o analista for o Léo, Kant é o maior ser humano que existiu, não é só o maior iluminista. Ser humano não, ser racional. Exatamente. Mesmo contra os anjos, ele é... Na verdade, tudo depende, claro, do critério que você está usando, né? Se o critério de um bom iluminista for poder analítico, com que ele resolve as questões mais imediatamente relevante para o iluminismo, muito provavelmente não há muito como competir com Kant. E a gente tem como chegar a essa conclusão não de forma objetiva, mas fazendo uma comparação muito rigorosa, muito técnica entre aquilo que os pensadores efetivamente ofereceram em termos de desenvolvimento conceitual, por exemplo,
ou de capacidade de resolver problemas, a gente pode dizer com a maior segurança, sem nenhum partidarismo, que nesse sentido Voltaire não contribuiu praticamente nada. E é um critério muito forte, é um critério muito intenso, relevante para a gente tomar como um critério principal do que é um grande filósofo. Mas, claro, existem outros tipos de contribuição que são importantes. Então, Voltaire, por exemplo, que começa como poeta, assim como Platão ele começa a carreira dele como poeta, é premiado, né, considerado um dos maiores poetas da França, na casa dos 20 anos, né, entre os 9 e os 25 anos, ele é considerado um grande poeta. Depois ele começa a migrar da poesia para a crítica social, para a filosofia e depois para a física, né, e vai para a Inglaterra por vários motivos, mas entre esses motivos, principalmente para estudar física. Então, quer dizer, é uma mente também que a gente não pode diminuir, né, é muito ampla, mas que nunca chega a oferecer uma contribuição técnica ou conceitual extremamente relevante, né? Ele acaba sendo uma daquelas mentes ecléticas que é muito eficiente na divulgação do conhecimento e pouco eficiente na produção de novos conhecimentos, na produção de novas ideias. Mas no sentido social foi tremendamente influente. Isso para a gente ficar em duas pessoas assim, que são muito famosas, mas a gente poderia também considerar outros pensadores que em geral não são tão considerados e que na época eram vistos assim como sumidades, né? Como Leibniz, né? Bem menos famoso do que Voltaire ou Kant, mas que era considerado por todas as pessoas da época como alguém com quem tinha se discutir muito seriamente, muito cuidado, e um sujeito que parecia dominar todos os campos do saber, ou rapidamente dominar quando não conhecia alguma coisa. Com pouco tempo de dedicação, o sujeito conseguia dominar novas línguas, ciências inteiras, fazia experimentos. Era um poliglota, era um matemático dos maiores que já existiu, um lógico e um filósofo que já existiu. E aí a gente pode levantar perguntas tipo, bom, por que esse sujeito não é tão insensado, né, ou tão louvado historicamente quanto um Voltaire, por exemplo, que indubitavelmente contribuiu menos do que Leibniz para o progresso da filosofia. Leibniz fez descobertas, no sentido pleno da palavra, né? Criou inovações matemáticas, né, como o cálculo infinitesimal, que revolucionaram tudo que foi feito posteriormente na área das ciências exatas, das engenharias, né? Hoje em dia você passa por Leibniz para fazer quase tudo do qual depende a nossa vida moderna hoje, né? Então como é que a gente pode não ter valorizado tanto esse sujeito? Então essas questões históricas, elas são muito difíceis de a gente responder, né? A gente fica assim realmente constrangido diante da forma como a nossa história regiu o que é relevante, o que não é relevante, o que foi mais ou menos importante. E isso é uma das coisas nas quais os iluministas estavam muito envolvidos. Eles estavam muito envolvidos na guerra de propaganda, na guerra de narrativa. Então você vai ver iluministas religiosos e iluministas ateus criando histórias completamente diferentes e opostas do que realmente tinha acontecido, por exemplo, na época da patrística, na época do helenismo, aquela grande narrativa que todo mundo aprende, né? Como a nossa educação ela é muito francesa, aquela grande narrativa de que os mitos, por exemplo, a mitologia, ela apenas fala de coisas irreais e falsas. E aí, de repente, algumas pessoas pensaram, não, a gente pode acreditar nessas bobagens, a gente tem que fazer ciência. E aí surgiram os pré-socráticos, e ali nasceu a filosofia e o pensamento racional. Então, essa narrativa, ela foi desenvolvida em meados do século XVIII por materialistas franceses que estavam numa guerra de propaganda contra a religião, né? Então, eles queriam justamente, Voltaire entra nesse bar, Diderot e outros enciclopedistas entram nesse bar e vão defender essa grande narrativa do mito como completamente irracional. Quando, na verdade, basta você ler os textos lá dos pré-socráticos ou dos cientistas da antiguidade ou de Platão e você vai ver que o mito ele é levado muito mais a sério do que se diz nos livros de história da filosofia. E aqueles autores tinham perfeita noção de que os mitos eram alegóricos e simbólicos, né? Eles não acham que o mito é uma descrição cívica da realidade, mas eles tinham perfeito entendimento
entendimento de que o mito, ele é uma racionalização, só que simbólica. Não é do que aconteceu, sim de uma história que ajuda a entender como as coisas são e o que aconteceu de fato. Eu tenho uma pergunta exatamente nessa direção. Eu ia fazer duas perguntas para você. Uma é sobre essas vertentes, né? Você está falando agora da perspectiva da religião, como que o iluminismo enfrentou a questão da religião. Você falou no começo, né? E agora você está falando dessa recompreensão da filosofia, reescrevendo o que é a filosofia como uma oposição à religião e ao mito. Essas vertentes, religião, ética, epistemologia, política, quais são as ideias assim que a gente pode pegar? Porque isso ajuda muito o aluno, independente de qual iluminista aparecer. Na política, os iluministas em geral acreditam nisso, nisso e nisso. Na epistemologia, eles acreditam nisso e nisso. Tentar dar uma condensada, que eu sei que é um problema do ponto de vista do estudo sério, científico da filosofia, mas que no ensino médio se faz muito isso no livro didático. E também que você falasse nisso, como que aparece o iluminismo francês, como que aparece o alemão, como que aparece o inglês, quais são tem diferenças muito radicais, não tem? Ótima questão também. Então, por um lado, sim e não, né? Sim, o iluminismo ele tem características bem definidas o suficiente para a gente dizer que ele é o mesmo todas as culturas, em todos os contextos, ali onde ele está sendo desenvolvido. E, por outro lado, ele não chega ao ponto de se identificar com esses partidos, como, por exemplo, um partido pró-religião ou um partido anti-religioso. Não é claro até que ponto os iluministas eles são a favor de uma ou outra tendência política, porque há iluministas que estão mais ou menos de bem com as monarquias absolutistas e há outros que realmente são opositores, né? A gente vai ver que, inclusive, os governos ali na época, eles evoluem muito um pouco com base nisso, né? Nesse entendimento, por exemplo, entre os ingleses, entre os britânicos, de que a monarquia não está de nenhum modo, em contradição com a democracia. Você pode ser plenamente democrático, ter um Estado de direito, com igualdade, com justiça para todos, com liberdade para todos, e ao mesmo ter uma monarquia, né? Enquanto que na França a gente sabe que as coisas caminharam na direção da Revolução Francesa, a aristocracia, uma grande parte dos sacerdotes foram executados, né? Que existiu esse entendimento que a democracia só poderia surgir com o extermínio, né? Com a eliminação das classes, da nobreza, da aristocracia, no caso, e do clero católico. Então, quer dizer, são entendimentos opostos de qual deveria ser o caminho rumo à democracia, qual deveria ser o caminho rumo à sociedade moderna. Por outro lado, esses caminhos opostos, eles não são radicalmente opostos na teoria, né? Eles estavam buscando mais ou menos a mesma coisa e tentando ir mais ou menos na mesma direção, né? A direção de uma justiça para todos, né? De liberdade para todos, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e do direito do indivíduo, né? Estavam todos caminhando, portanto, né, em consequência desses valores universais, estavam todos caminhando na direção contrária da escravidão, por exemplo, da escravidão. Estavam todos caminhando na direção contrária de uma discriminação dos sexos, né? Talvez a gente lendo os textos da época, a gente não vai sentir que os autores são tão progressistas, mas para o contexto, né, se a gente comparar assim década a década, a gente nota que está havendo uma sensível melhora no sentido de uma busca por valores mais universais, mais igualitários. Agora, com certeza tem também casos culturais em que há uma separação sensível de país para país. Por exemplo, o iluminismo alemão, ele é marcadamente mais religioso. A maioria dos autores está preocupado, por exemplo, em oferecer novas provas para a existência de Deus, novas provas da imortalidade da alma, que a ética está ligada a uma expectativa de uma vida futura. Então nós vamos ver aí Leibniz, Wolff, Baumgarten, Cruzio, Kant, todos esses autores preocupados com essa questão, extremamente preocupados com essa questão. Na França, não é que os autores não tivessem preocupados com isso, mas nós tínhamos um partido materialista muito forte e um partido que era, como Voltaire e Rousseau, por exemplo, acreditavam em Deus, mas odiavam todas as religiões. Então tinha-se o entendimento de que Deus era uma ideia filosófica, uma ideia a qual nós chegamos através da razão. Mas as igrejas, elas são instituições as pessoas. Então, as próprias pessoas na época não entendiam bem essas diferenças. Tanto é que havia círculos iluministas, e um desses círculos, assim,
um salão da nobreza, né, da época, convidou Rousseau, e no meio da festa, as pessoas começaram a contar piadas sobre religião e piadas sobre Deus. Num determinado momento, o Jacques Rousseau bateu na mesa assim e disse: olha, se mais uma piadinha ou mais uma ofensa for referida contra o meu grande amigo Deus, eu vou me levantar e nunca mais eu volto a essa casa. Então, quer dizer, as pessoas ficavam chocadas de ouvir de um filósofo iluminista uma posição, uma defesa no conceito de Deus, ou algum tipo de fé, né? Mas isso é porque acontecia porque as pessoas confundiam os ataques às igrejas, e a maioria desses filósofos franceses, muitos ingleses e alemães também, eles se opunham à igreja como um mecanismo social de controle até certo ponto, mas eles não tinham muita coisa contra Jesus Cristo ou Deus. A princípio entendiam que a moralidade era filosófica. A gente vê isso também sempre quando a gente está estudando, por exemplo, Kant, Descartes, as pessoas, os nossos colegas na faculdade, alguns professores, eles vão falar assim: nossa, o Kant mandou muito bem até aqui. Aí colocou Deus na história como se ele tivesse falhado como filósofo. Mesma coisa Descartes. Descartes é até mais proeminente isso. Nossa, Descartes arrasou. Pegou aqui, ó, o eu, e aí fundou, não sei o que lá, aí chegou em Deus, aí deu uma trapaceada aqui, como se fosse menor, só fosse aceitável fazer isso os filósofos cristãos como Aquino e o Agostinho. Então, a gente vê recorrente essa confusão desse Deus dos filósofos, que vai estar, que é tipo assim, quase universal na obra dos racionalistas, por exemplo, e essa ideia do Deus da paróquia do Fagner, isso reverbera, né? Não parece, é a mesma até coisa. hoje, né, na consciência popular. Quase todos os meus alunos ficam chocados quando me perguntam se eu acredito em Deus. Eu falo que sim, porque ele acha que filosofia e ateísmo é a mesma coisa, né? Exatamente. E é engraçado Há que essa ideia de que começa lá no mito que o Humberto destacou e vem pela religião e vem pela ideia de Deus e fica assim: a razão é oposta a essa ideia, a razão é oposta a essa possibilidade. E Quando é pelo engraçado. contrário, né? A razão justamente contempla as possibilidades que são Aham. mais intrigantes. Eu ia falar que não sei o que vocês acham disso, mas às vezes eu percebo que quando tem esse tipo de crítica, o professor ou a pessoa que está explicando, por exemplo, se ele é especialista em uma vertente da filosofia e vai explicar Descartes ou Kant, etc., ele explica como aceitável até aquele ponto que aquele pensador influenciou a vertente e ele participa. Então, por exemplo, na hora que ele vai Sim. explicar Kant, e o cara, sei lá, é marxista, aí ele vai explicar Kant como uma coisa muito positiva até o momento que aquela parte da obra do Kant influencia o Hegel e depois vai influenciar o Marx. Aí depois, quando a parte é mais relevante, ele fala: isso aqui não foi legal, ele já estava gagá, sei lá, essas coisas assim. Você vê bem isso na galera que curte um Popper, assim, curte uma coisa de ciência. Eles Aham. pegam Kant, ficam loucos com Kant da crítica à razão pura. Aí falou da crítica da razão prática, eles fingem que não é com Kant. Parece que o Kant ficou maluco, Pois é, essa é ficou uma gaga. tendência humana, né? Não chega a ser não chega a ser tão culpável assim, porque num certo sentido todos nós fazemos isso, né? A gente fala do que a gente realmente conhece, do que a gente estudou melhor, ou daquilo que a gente prefere. Então, por exemplo, eu não estudei Reimarus o suficiente, então eu sei que é um teólogo que foi importante para fazer uma intensa crítica da Bíblia, né? Fez uma crítica assim contra os aspectos milagrosos ou miraculosos, aliás, a superstição que ele via ali na Bíblia, e afetou todo mundo naquela época, na Alemanha pelo menos. Vai afetar os nomes maiores, que são Lessing e Kant, e Herder, aliás. Lessing, Kant e Herder são três grandes nomes ali da reinterpretação da Bíblia naquele momento. Mas, como eu não estudei, o que eu faço? Eu não falo dele, eu pulo ele e prefiro falar de Kant ou de Lessing, por exemplo. São os autores que eu li bastante e eu me sinto mais confortável também em falar deles. E por outro lado, existe, claro, o partidarismo mesmo, né? Que é o sujeito que ele quer reescrever a história para que a história conte a versão dele dos fatos. Aí já é não tão humano, não tão demasiadamente humano, mas é um problema
idade intelectual, que também é comum, infelizmente, um sem número de vezes. Mas é interessante que, ao passo que nós temos iluministas extremamente religiosos, extremamente crentes, como, por exemplo, Isaac Newton, Kant ou Wolff, por exemplo, nós temos também os iluministas ateus militantes, né, como o Diderot, por exemplo, e nós temos os iluministas que são verdadeiramente céticos, que é uma coisa que não é tão comum assim na história, começou a ficar um pouco mais comum a partir do iluminismo. Como, por exemplo, David Hume. David Hume é uma grande figura e vale muito a pena ler o que ele escreve sobre religião, por exemplo. Ele diz, olha, a razão aponta para Deus. Acontece que, como um bom cético, eu não confio mais tanto assim na razão. Eu acho que a razão leva a gente a construir alguns argumentos que são convenientes para nós. Então, não é que Deus seja uma ideia irracional. Pelo contrário, Deus é uma ideia extremamente racional e a razão, o raciocínio te leva a conceber alguma espécie de origem para a ordem cósmica. Por outro lado, eu acho que a gente deve desconfiar da razão. A gente não deve apostar nos caminhos que nos são apontados pela razão todas as vezes, porque muitas vezes eles são acomodações apenas, que soam como argumentos dedutivos, como comprovações, e na verdade só arranjam os nossos hábitos, as nossas expectativas, as crenças sobre o mundo de uma forma que é cômoda, que é conveniente para nós. Então, a minha filosofia, dizia David Hume, ela está me levando à loucura, ela está me levando à crise, ela está me levando o tempo todo a um estado terrível de desgosto, né? Ele sofria, assim, terrivelmente com as conclusões a que ele era levado pelo ceticismo dele, mas ele entendia justamente que ele não podia ser nem ateu nem crente, porque não existia fundamento suficiente para se tomar uma decisão desse nível. Então nós temos uma grande diversidade de pensamento, de pensadores e escolas que estão perfeitamente enraizados no iluminismo, mas que não concordam com tudo, né? Dentro do pensamento político, por exemplo, a gente pode dizer, olha, tem claramente o pai do liberalismo, né, John Locke, e do lado do pai do liberalismo, você tem Rousseau, que defende a vontade das maiorias, defende uma noção que é um pouco anti-civilizatória, né, que ele ensina que é a urbanidade, a sociedade, a civilização que corrompe o sujeito. Então tem uma noção radicalmente oposta à noção de Locke, à noção do trabalho individual, o esforço individual que constrói as coisas, constrói o patrimônio, constrói a sociedade, né? E esses pensadores, de alguma forma, eles estão encaixados no mesmo grupo, que é o grupo das pessoas que estão contestando a ordem estabelecida e tentando vislumbrar um futuro regido pela razão e não um futuro regido pelas tradições. Isso aí é uma coisa que dá para você pôr no vestibular, por exemplo, né? O que eles têm em comum? Eles estão olhando para um futuro onde a razão organiza o comportamento humano para o melhor, para a felicidade. Mas eles discordam muito do que é essa felicidade e do que é essa organização racional ideal. Então um vai achar que é mais para cá, outro vai achar que é mais para lá. Só uma pergunta que eu fiquei achando que poderia gerar dúvida na cabeça dos ouvintes. A gente já gravou um programa sobre racionalismo e lá a gente falou bastante de Descartes, Spinoza, Leibniz e aí eu fico com receio assim, de gerar alguma dúvida na cabeça do ouvinte, pode ser achar que racionalismo e iluminismo são sinônimos, são a mesma coisa, ou que são, pelo menos, pode fazer essa confusão. Eu queria que o Humberto explicasse um pouco a respeito dessa questão dessas vertentes entre como racionalismo e iluminismo, por que alguns filósofos se encaixam nas duas ao mesmo tempo e outros se encaixam em uma e não na outra. Então a gente poderia, para complicar um pouquinho mais, a gente poderia acrescentar uma quarta tendência, que é o ecletismo. Geralmente a gente considera o empirismo, o racionalismo, o ceticismo, mas os iluministas eles inventaram uma quarta tendência, que é a tendência eclética, que é uma mistura de ceticismo com empirismo, né? Vai mais ou menos nessa direção. Todas essas tendências, elas são tendências que meio que sempre existiram, mas ali na modernidade, com Descartes e Bacon, foi se diferenciando a opção empirista, pela investigação mais da experiência, ou racionalista, uma investigação mais dos argumentos, da lógica matemática, né? Mas essa separação ela não era brutal. Sempre existiu a opção cética, que era desconfiar de qualquer opção forte de fonte do conhecimento. Essa opção foi crescendo ao longo da modernidade, e aí surgiu finalmente a quarta opção, que é o ecletismo, que é, digamos assim, a tendência despreocupada, né, da busca pelo conhecimento. O que o ecletismo diz? A figura talvez
mais importante desse ecletismo é Voltaire, né? O modelo do pensador eclético iluminista, né? E é considerado por muitos a característica principal do pensador iluminista. O eclético, ele é o sujeito que ele tem uma pitada de ceticismo, ou seja, ele desconfia bastante da verdade, mas ele também respeita bastante o empirismo e o racionalismo até certo ponto que eles estão produzindo assim. Então ele vê, olha, tem avanço científico, deve haver uma verdade por trás desse discurso científico, né? Por outro lado, eu sei que eu tenho que confiar de tudo e as ideias, elas são construções humanas, né? A gente precisa ter essa noção de que a ideia, ela é subjetiva, ela é uma ação humana, e isso já desde Descartes é bem claro, né? Então, na geração de Voltaire, os filósofos, eles vão se tornando progressivamente mais ecléticos, ou seja, eles vão misturando racionalismo, empirismo e ceticismo a gosto, mais ou menos buscando um entendimento da natureza e não mais a filiação a esse sentido. Aí, finalmente, quando a gente chega em Kant ele dá um passo além, ele opera uma grande síntese entre essas tendências e meio que as elimina. Então, não se está mais falando de racionalismo, empirismo ou ceticismo ou ecletismo, se está falando de uma nova visão filosófica, que a gente poderia dizer que é uma filosofia socrática, ou filosofia propriamente dita, né? Ou, nos termos que Kant usou, filosofia crítica, filosofia criticista, né? Que é uma filosofia que está perfeitamente ciente de que o conhecimento humano é uma formulação de seres humanos, né? Então, eu não sei exatamente como a realidade funciona, mas eu sei como eu consigo entender esses fenômenos que, diante de mim, que eu estou vendo através da janela, né? Eu consigo organizar esses fenômenos num método científico, num método psicológico, num método filosófico, que me permite entender como que eles aparecem para mim na minha mente. Então, essa percepção, ela é a culminância, a cereja do bolo de todo o processo da filosofia moderna, desde antes do iluminismo, passando pelo iluminismo, até chegar em Kant ali nos anos 1780, 1790, né, que é quando o trabalho de Kant mais consistente ele vai surgir, as grandes críticas de Kant, né, os três livros que ele chama de críticas, e esse trabalho vai se popularizar muito rapidamente ali nos anos 90, 1790, né? No entanto, se a gente considerar que para alguns, né, a modernidade acaba com a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa a gente já teria a Era Contemporânea. Para outros, principalmente dentro da filosofia, as pessoas gostam de ir até Hegel, né? Considerar que até Hegel era um iluminista ou era um moderno, e que a partir daí, depois daí, a geração de 1830, 1840 em diante, aí sim nós temos a Era Contemporânea. Então, isso tudo é bastante fluido, tá? A gente precisa sempre responder isso, olha, considera-se, geralmente, uma grande quantidade de historiadores afirma ou de que o iluminismo acaba nessa fase, ou então a modernidade acaba começa a idade contemporânea, e assim por diante. Mas não existem essas definições, elas não são dadas por ninguém, são consensuais, né? Tem que considerar até que ponto a gente quer aceitar aquele critério e o consenso daquele grupo de historiadores ou de filósofos. Mas o que a gente pode dizer é que Kant, ele conseguiu sintetizar as ideias iluministas de uma forma tão e com tão poucas falhas, com tão pouca opinião, né? O que era muito comum, por exemplo, se achar na obra de Voltaire, na obra de Rousseau, na obra de vários enciclopedistas. A gente tinha tomadas de posição, opiniões. O verbete, por exemplo, escrito por Diderot sobre Epicuro, ele é um verbete que muitas pessoas consideram assim uma espécie de perversão da filosofia de Epicuro. É como se ele tivesse montado um Epicuro que não existe para fim de apologia da posição dele. Então, isso ninguém acusa Kant de ter feito, né? Ele era um tipo de pensador muito mais rigoroso em termos conceituais e que, portanto, quando ele oferece uma síntese dessas ideias iluministas básicas, ele é crido, ou ele é tomado como alguém que realmente conseguiu executar um programa científico, né, de análise das opções anteriores e de síntese dessas posições numa nova proposta, né, que é uma proposta muito influente sobre a nossa fase atual do pensamento filosófico,
que é mitificada. Nós temos centenas de tendências novas e algumas delas bastante contraditórias umas com as outras, mas a gente pode dizer que Kant continua sendo um pensador que, quando a gente aprofunda mais a análise conceitual, ele necessariamente aparece como uma figura da gente evitar, né? Ao passo, por exemplo, se o sujeito não tem muito interesse em política ou pedagogia, ele pode evitar Rousseau. Ou se ele não tem muito interesse sobre a história do iluminismo, ele pode evitar Voltaire, né? Nesse sentido, acho que o Léo tem bastante razão. Mas, de novo, é um critério que a gente está adotando a partir de outro critério. A gente poderia valorizar o John Locke ou Voltaire. Um critério também, só para adicionar uma questão, um critério que é muito interessante usar também, é o critério da contribuição feminina ao iluminismo, que naquele período era visto, claro, com certa ressalva, né? Um grau muito relativo de apoio, mas nós temos grandes pensadoras, né, como Mary Wollstonecraft, quem talvez reconheça o sobrenome lembra que ela é mãe da Mary Shelley, da Mary Wollstonecraft Shelley, a escritora do Frankenstein, né? Então, a mãe da Shelley, a escritora do Frankenstein, a Mary Wollstonecraft, ela foi uma grande autora, uma grande filósofa britânica daquele período final ali do século XVIII. Ela é contemporânea de Kant, do período da Revolução Francesa, e ela escreve muito sobre a importância da educação das mulheres. Condorcet também chegou a ser guilhotinado por causa disso. Ele defendeu a educação feminina e o voto feminino, né, a participação das mulheres na sociedade, e Robespierre, que era o tirano da Revolução Francesa, né, comandava o período do terror, mandou ele se calar. Como ele continuasse, ele foi preso, Condorcet, né, e depois de ser preso, ele foi executado por Robespierre. Robespierre o mandou executar. E por fim a gente tem Madame de Staël, Germanie Necker de Staël. A Madame de Staël, ela é uma autora importante também, vai influenciar muito o romantismo, mas ela está ali num período ainda considerável, pode ser considerado iluminista, e fazendo uma análise social, política, filosófica e cultural, principalmente cultural, que é bastante importante e vai ser bastante influente. Humberto, mais uma pergunta que eu acho interessante. Falou que o Hegel, a modernidade vai até Hegel, e que Hegel é considerado o último moderno ou um moderno. Mas e quanto ao iluminismo? Como que está colocado o idealismo e o romantismo frente ao iluminismo? Porque parece que eles se colocam de maneira crítica. É crítico se romper? Essa é outra questão delicada. A gente precisa observar que dentro do período que é pacífico e que é menos controverso, que é o período da modernidade, a gente tem esses primeiros anos da modernidade, ali com Descartes, né, com Pascal, com Spinoza, com Leibniz. A gente tem o segundo momento da modernidade, seria o iluminismo, né, que seria, a gente pode dizer, todo o século XVIII, né, ou talvez a maior parte do século XVIII. Né? Eu acho que não é exagero dizer que é todo o século XVIII, talvez só na Alemanha, na última década do século XVIII, né, 1790, ou metade dessa década, por fim, a gente possa dizer que não é mais iluminismo. E aí depois a gente tem a terceira fase, ou bem não existe, já começa a era contemporânea para alguns, ou seria a fase do romantismo e do idealismo, né? Então, na França, o que corresponderia ao idealismo seria um ecletismo espiritualista dito acusando. E na Alemanha, o idealismo e o romantismo, eles vão trabalhar com ideias que ainda são muito iluministas. A gente vai ler textos de vários desses pensadores desse período, que são textos louvando a Revolução Francesa, são textos sobre a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, sobre questões democráticas. Então, todas essas questões, elas estão muito ainda na linha de pensamento iluminista, né? Uma defesa da ciência, né? Quer dizer, todas na direção de certo progresso da sociedade rumo às luzes. Um progresso para o uso da razão e para que a razão seja a instância de decisão das coisas. Não há uma ruptura em relação a esse aspecto. A gente pode dizer, e muitas pessoas dizem, que os iluministas e os românticos ainda estão dentro do iluminismo, tá? E é uma grande quantidade de pessoas que diz isso, que o iluminismo continuou por 30, 40 anos dentro do século XIX já, tá? Por outro lado, existem alguns pontos de ruptura, sim. E esses pontos de ruptura, eles justificam a gente falar que o iluminismo acaba ali no final do século XVIII e o século XIX ele começa com outras linhas de pensamento críticos ao iluminismo.
que são críticas ao iluminismo e que vão até trabalhar na oposição. Por exemplo, os românticos, eles entendem que o iluminismo, ele hiperenfatizou a racionalidade e abafou ou matou alguns aspectos da vida humana que não tem tanto a ver com a racionalidade, como, por exemplo, a arte, a religião ou a religiosidade, espiritualidade, o sonho, a aventura, enfim, uma série de características humanas, a sexualidade, né? Todas essas características humanas, elas acabaram sendo desprezadas pelos iluministas na sua ânsia por enfatizar apenas aquilo que é lógico, aquilo que é racional. Então, nesse momento, os românticos vão se contrapor fortemente e vão defender bandeiras que são realmente opostas ao iluminismo num certo sentido. Ao passo que, por exemplo, politicamente, eles não estão muito longe do iluminismo. Politicamente, o que eles querem? Igualdade, liberdade, né? Mais ou menos as ideias da Revolução Francesa. Tudo bem que a Revolução ela acabou assim, de sangue, né? As revoluções, geralmente, elas degeneram em ditaduras. Muito raro, depois da Revolução, as pessoas falarem assim, bom, matou os maus, agora vamos pacificamente criar uma democracia. Geralmente acontece depois da Revolução é que quando você termina os malvadões, você vira um malvadão. E você acaba adquirindo um certo gosto por mandar e por fazer valer a sua força, agora que você adquiriu essa força. Então, na prática, a Revolução Francesa ela foi seguida pelo período do terror, pelo governo do terror, né? Comandado principalmente por Robespierre, mas por muitos outros também. E esse período, ele gerou uma espécie de choque na sociedade. A gente vai constatar com autores como Madame de Staël, como Tocqueville, como Barthes, por exemplo, na Inglaterra, são os autores que vão perceber que, bom, a teoria da liberdade, da igualdade, da fraternidade não foi aplicada. Foi aplicada muito bem contra os opressores, na medida em que esses supostos opressores eles precisavam ser varridos para fora da sociedade, funcionou, mas na hora de distribuir o pão e na hora de distribuir as benesses, o ser humano continuou fazendo o que ele faz de melhor, né? Acumular tudo para si e deixar a população a míngua, né? Coberta na miséria. Então começa a haver esse movimento crítico também, não tanto das ideias políticas iluministas, mas de uma prática que se mostrou um pouco hipócrita ali na Revolução Francesa e vão se considerar outras alternativas que realizem esses mesmos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, gostei principalmente do Humberto citando o Batman Cavaleiro das Trevas. Vocês viram? Ou você morre herói, ou você vive bastante pra ver você mesmo virar vilão. O bom é que nessa fala toda a gente já conseguiu várias indicações pro final, né? De filmes e coisas pra ler. Humberto, você tem mais alguma coisa a falar sobre o iluminismo? Não, eu só teria a destacar o seguinte, um movimento bem amplo, bem complexo, uma grande quantidade de autores, muitos deles, assim, realmente vale a pena a gente saber um pouco mais sobre eles, mas a primeira coisa que a gente precisa considerar é que dentro dessa riqueza toda, a gente não pode dar respostas ingênuas à pergunta o que é o iluminismo, né? A gente não pode dar respostas ingênuas a perguntas como o que os iluministas defendiam, qual que era a posição dos iluministas sobre, né? Essas perguntas, elas são muito difíceis de se responder, mas se a gente for confrontado com essas questões, a gente tem que ir na direção mais ou menos geral, só que fazendo essas ressalvas. Olha, muito cuidado, um movimento muito amplo, muitos países, muitas culturas envolvidas, pessoas muito diferentes umas das outras, mas dá pra gente sintetizar assim, a direção geral como um movimento crítico a estruturas políticas, crítico a estruturas religiosas, que eram, tanto as políticas quanto as religiosas, eram estruturas um pouco viciadas, estruturas que impediam, né, a liberdade do indivíduo. Era um obstáculo à liberdade do indivíduo, tentavam pautar como o sujeito deveria viver a vida dele, e por outro lado uma apologia ao estudo da realidade através das ferramentas racionais, do estudo, do esforço, né, de observação da realidade, e não através do respeito a uma tradição ou da obediência a uma autoridade que diria o que é certo e o que é. A gente poderia resumir mais ou menos assim, sem errar muito. O iluminismo, se fosse hoje, eu acho que ele faria muito bem para a sociedade, né? Porque não sei se essas bandeiras foram completamente aceitas por todo mundo. Defesa da ciência, tolerância religiosa, liberdade de expressão, democracia, igualdade. Não sei se isso tudo está muito bem aceito pela sociedade atualmente. Essa é outra questão bem interessante, né? Quer dizer, naquele momento isso era meio consensual entre os intelectuais, né? Entre os grandes autores. A população em geral, ela pegava assim porretes e
inchados e inchadas e ia na direção daquele prometesse o pão, né? Então, a Revolução Francesa, por exemplo, ela muito provavelmente não teria acontecido se não tivesse seca por 2 anos seguidos. Em 1787, 1788, houve uma seca tremenda na França inteira e as pessoas, aos milhões, passavam fome, né? Muitíssimas mulheres tiveram que se prostituir, muitíssimos cidadãos, até ontem trabalhadores, hoje eles descobriram que eles eram obrigados a roubar. Vejam Os Miseráveis, tem um quadro assim da época, né, de quão miseráveis as pessoas realmente eram, e como elas não encontravam muito saída para uma vida de corrupção, de vileza, de maldade, uma insatisfação generalizada. Isso tudo explodiu politicamente, né? Como costuma acontecer quando você pressiona os seres humanos além do limite do suportável, né? E por que na Inglaterra não houve uma revolução? Continuou havendo monarquia. Bom, porque as pessoas tinham comida, as pessoas tinham emprego, as coisas estavam mais ou menos bem, né? Não quer dizer que as pessoas não gostavam do rei, né? O rei, ele sempre foi uma figura assim, que despertou admiração e inveja, ou fascínio e inveja, ou ódio, ou desprezo. O que pauta o comportamento humano, muitas vezes, são questões mais básicas, como ter ou não ter pão. Agora, embora a população não ligasse muito para as ideias iluministas, os grandes intelectuais ligavam porque não existia liberdade, né? A liberdade era mínima e as pessoas podiam ser censuradas ou mortas a qualquer momento, ou encarceradas a qualquer momento, por ter defendido uma ideia ou ter ultrapassado uma linha que chegava a ofender o rei, né? E por conta disso, a questão ela era muito viva na consciência desses intelectuais. Talvez hoje, graças a esses caras, graças à liberdade que eles nos garantiram, a gente não sinta essa urgência em nos levantarmos todos e irmos lá lutar pela nossa liberdade. A gente acha que ela está mais ou menos dada, mais ou menos garantida. Mas a gente vê que o ser humano continua lutando com os mesmos problemas, né? Esses valores, os valores da racionalidade, da apologia à ciência, né? De uma valorização da ciência, os valores democráticos, Estado de Direito, né? Uma política racional que não é feita pelo estômago, pelo intestino, pelas paixões, né? Pelas preferências e pelas crenças, que é feita através de um cálculo racional dos interesses. Isso ainda está no horizonte um pouco distante da vivência da grande parte, da maior parte da população. Mas a educação é isso, né? A gente ir na direção do que é certo, sem ter muita ansiedade para a gente chegar na meta, porque a educação é uma tarefa civilizatória. A gente podia fazer um episódio cultural que a gente está prometendo aí desde o início sobre Os Miseráveis, hein? Aí junta o livro, chama o Humberto, a gente vê os filmes e séries. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai ler as 1.500 páginas dos Miseráveis não. pra gravar o programa? Eu vou chamar o Humberto que leu, e eu vou assistir o filme. Vai ser o musical ainda. É um musical que é maravilhoso. O livro é tão grande que eu demorei 2 anos pra conseguir ler. Olha só, existe aquela versão francesa do Gérard Depardieu, né, e com o John Malkovich de Javert, que é uma versão, pelo menos assim, são umas 7 horas de duração. Então ela cobre mais cenas do livro, né, fiel. Já vamos aproveitar então que o Humberto já está indicando o filme, vamos revisar as indicações. Questões interessantes que foram levantadas assim, que não são diretamente relacionadas ao iluminismo, mas Frankenstein, da Mary Shelley, é uma mulher que cresce, né, num ambiente de um pai filósofo, de uma mãe filósofa, e ela tem uma leitura muito grande, um consumo de filosofia e literatura muito grande, e escreve uma obra que, quando o Frankenstein foi a maior surpresa da minha vida. Quando eu peguei para ler o livro, eu esperava uma coisa, e quando eu li, de fato, eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então recomendo aí, que o Humberto mencionou a Mary Shelley, recomendo o Frankenstein, e o Cavaleiro das Trevas, que nada mais é do que o Frankenstein do século XXI, né? Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Que mais? Que tem algum filme que destaca alguma Tem um filme, ainda falando sobre Frankenstein, tem um filme da Netflix que chama Shelley, que conta a história da Mary Shelley. Muito bom. Esse filme é maravilhoso, cara. Eu recomendo também.
Os Miseráveis são uma leitura, é um livro grande, mas são várias partes, né? São partes bem pequenas até. É uma leitura assim, impressionante. Assim. Fala bastante de revolução, fala bastante dos ideais iluministas, fala bastante dessa questão da piedade, da miséria humana, da bondade, da transformação que um gesto de bondade pode fazer, e que às vezes a gente não fica nem ciente, a gente nem vê as consequências daquele nosso gesto, mas fica, sabe? É uma inversão daquela máxima: quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Tipo assim, quem faz o bem esquece, mas quem recebe o bem, aquilo ali pode ter consequências duradouras. E apesar do Fagner não gostar de musical, o musical é muito bom. Vocês vão ver o Wolverine cantando, o Gladiador cantando. Não, o musical é muito bom, não. A cena da Anne Hathaway cantando é muito boa. É muito E bom é mesmo. isso, acabou. Toda vez que o Gerard Butler... Que Gerard Butler, gente? Toda vez que o Gladiador abre a boca, eu tenho vontade de gritar. Russell Crowe. Russell Crowe, isso. Ô, gente, vocês têm que apresentar os atores mais corretamente. É o Wolverine, a Mulher Gato e o pai do Super-Homem. Olha isso, cara, perfeito. Assista o musical dos Miseráveis pra ver esse conjunto. Que mais? Tem mais alguma indicação assim da sua parte, Humberto? Alguma coisa? Não, achei ótimo por vocês e acho muito prudente assim fazer essas indicações de livro, porque isso ajuda a concretizar na mente das pessoas o período também, né? Aquela realidade. Sim, você vê como as coisas funcionavam e às vezes com essa coisa, usar bem a tecnologia por exemplo, você começa a ler Os Miseráveis e vê a questão do forçado, fulano é um forçado, galés, aí você fica curioso, você vai e pesquisa, quando você vê, você tá lendo sobre a história da França do período, dos estados modernos do período, revoluções náuticas. Então, tipo, consumir literatura e cinema te ajuda também a conectar as coisas, assim, porque o conhecimento humano tem esse caráter, assim, de não ser uma coisa tão segregada, específica, tem várias conexões, e eu acho isso interessante, porque que é importante a gente fazer esse setup. Totalmente. Mas, então é isso, valeu, Humberto, mais uma vez pro pessoal, o canal do Humberto. Eu vou colocar no site junto com que agora o episódio, tem lá a série no Cultura, site. mas vão vir outras séries com outros assuntos. Se tem uma coisa que o Humberto é eclético, né, nos seus interesses, já fizemos muitas disciplinas do Humberto e a gente já estudou literalmente de tudo com o Humberto, que tangesse filosofia. Então você pode seguir o canal, que de vez em quando vai aparecer várias coisas diferentes lá, algumas podem não te interessar, mas podem te interessar também. E obrigado por participar, Humberto, e também obrigado por nos fazer o convite à filosofia lá atrás, anos atrás. A gente lembra na época, logo que a gente tomou a decisão, um professor de uma bolsa que a gente participava, ele, ironicamente, né, numa reunião, até uma espécie de assédio moral, agora eu estou realizando, talvez caiba aí uma denúncia no Tribunal de Pequenas Causas, ele debochou assim de mim e do Rodrigo, falou, e vocês vão ser felizes lá na filosofia, né? E literalmente ele estava certo. Acho que não cabe pedir 20 salários dele no tribunal, porque ele estava certo. Assim, a gente olha hoje o que a gente planejava e a gente olha hoje o que a gente conquistou e o amor que a gente aprendeu a ter por essa área do conhecimento, pelas discussões dela, pelas pessoas que a gente conheceu através dela, e a gente reconhece que esse professor, com o seu deboche, estava corretíssimo, e a gente veio ser feliz na filosofia e seguimos sendo felizes na filosofia e queremos transmitir essa nossa felicidade, nossa paixão pela filosofia, e é por isso que a gente também está aqui tentando fazer esse programa. Então, muito obrigado, não só pela sua participação hoje, mas por esse convite que você fez a gente no seu trabalho, e que a gente está tentando agora no nosso trabalho reproduzir com os nossos alunos e as pessoas que pararem para ouvir a gente. Valeu, Humberto. Excelente, gente. E se eu realmente tive alguma contribuição nessa escolha, eu considero esse um dos meus maiores méritos. Muito feliz. Também queria agradecer e lembrar uma frase que o Humberto falou também para mim, acho que estava todo mundo na mesa quando ele falou, que na filosofia a chance de você ganhar dinheiro era muito pequena, mas também, em compensação, era a única área que você poderia ser um mendigo e estar satisfeito com o que você tem.
O mais triste é que a gente já conheceu um mendigo, né, que tinha uma camisa do curso de filosofia da UFJF, né? Tem essa história no nosso grupo. Quem foi eu não lembro, mas alguém foi dar uma esmola ao mendigo e viu que ele tava com a camisa. Então pode ter sido um ex-aluno do Humberto ou talvez uma pessoa que recebeu essa camisa de caridade aí. De qualquer forma, mendigo ou não mendigo, a gente vai terminar esse programa aqui e até a próxima semana. Abraço. Valeu, gente. Falou, um abraço. queridos. Obrigado. Tchauzinho, gente.